Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vamos começar aqui mais um webinar e nesse webinar nós vamos falar sobre cadastro de cliente e cadastro de mercado. No RBX é conhecido como mercado, mas é cadastro de lead, né? Cadastro de oportunidade, tá bom? Então a gente vai falar um pouco sobre essas duas telas de cadastro e depois vamos falar algumas particularidades ali que o RBX permite que vocês façam no dia a dia, tá bom? Então vamos falar aqui um pouco, começar aqui pela tela de cadastro de cliente direto, né? Então o RBX ele tem aqui o menu principal, tá? Empresa, clientes, cadastro. E aqui é um campo onde você consegue ali fazer o cadastro do cliente direto, tá bom? Então, clicando aqui no botão novo, né, nós vamos seguir algumas informações aqui básicas de tela de cadastro, tá? Então, nós temos aqui, primeiramente, o tipo de cliente, né? Se é pessoa física ou se é pessoa jurídica, tá bom? De acordo com o que eu clico, ele vai mudar a máscara da página, né, com as informações que são ali referente ao tipo de pessoa, física ou jurídica, né? E depois, pessoal, o cadastro ele se estende de forma normal, tá? CPF ou CNPJ, né? No caso de pessoa física, e também pode ser no caso de pessoa jurídica, né? A data de nascimento, a data de fundação da empresa, tipo de contribuinte, informações como o nome, tá? O RBX ele tem um campo peculiar aqui, né? Que é sigla ou apelido, tá? Então imagina ali que você está fazendo um cadastro de uma pessoa física e aí essa pessoa ela tem algum apelido, ela se familiariza com aquele apelido e ela quer que essa sigla, esse apelido, ele apareça ali em algum lugar no cadastro, tá? Então esse campo é simplesmente para isso, pessoal, tá? Para facilitar esse tipo de informação. Quando eu coloco no tipo de pessoa jurídica, tá? Ele muda para razão social. Nome fantasia, desculpa. Vai mudar aqui para nome fantasia. Tá? É a única diferença de um para o outro. Aí depois toda a parte de cadastro de endereço. Todo mundo sabe, para facilitar, o RBX ele tem a integração com a base dos Correios, né? Então, quando eu coloco um CEP, quando a base está integrada e eu coloco um CEP, e esse CEP ele é faseado, né, por setores ali no correio, né, por extensão dos 3 últimos dígitos do CEP, ele vai trazer a informação ali correta, tá? Então eu coloquei um CEP aqui, ó, ele já identificou que esse CEP pertence à Jandaia do Sul, já trouxe o estado, já trouxe aqui a cidade, né? Porém ele não trouxe o endereço porque é CEP único, tá? O mesmo acontece com Marialva. Quando eu coloco um CEP ali, ele vai buscar a cidade, né? Como que é CEP único, ele não vai trazer as informações aqui já preenchida de endereço, tá bem? Além do endereço principal, eu já posso colocar aqui o endereço que é referente à cobrança, né? Então, eu vou aqui, vou colocar o endereço referente à cobrança. Pode ser um endereço diferente, né, do endereço principal, ou pode ser o mesmo, vai ficar a critério aí de vocês, tá bom? E aqui já nessa parte inferior aqui dessa tela, nós já vamos ter algumas informações ali de dados de cobrança, né? Dados fiscais, tudo isso pode ser parametrizado aqui nessa tela de cadastro de cliente, né? Então o sistema ele centraliza todas as informações nesse campo, tá bom? Depois que eu já estou ali com um cliente cadastrado, né? Eu vou direto aqui no cliente cadastrado, vocês vão perceber que eu consigo navegar, né? Dentro desse cadastro com abas, tá? O sistema, estou reforçando aqui, pessoal, o sistema não é multitelas, tá? Mas nessa situação específica aqui do cadastro de cliente, ele se transforma em multi-abas. Tá? Então, eu tenho aqui a aba que abriu principal, que é a aba de cadastro de cliente. Depois eu posso ir clicando, ó, contratos, financeiro, fiscal, tá? Ele vai abrindo abas e eu consigo navegar nessas abas, tá? Dentro do cadastro principal desse exemplo que eu estou usando aqui, que é do David, tá? Então, ele se transforma aqui em multi-abas, né? Aí, claro, se eu for pegar um segundo cadastro, né? Aí ele fecha esse e eu vou para um outro cadastro onde eu posso ter multi-abas sempre para navegação, tá? E quem já utiliza o RBX há algum tempo e se familiariza com esses ícones, né? Eu posso reduzir, tá? E ele vai ficar só os íconezinhos ali do lado, né?
Então já vem direto aqui e clico. Agora essa barra ela não estava, tá? Deve ter sido na última build aqui. Ela é uma barra expansível, ela vai e volta de acordo com o que eu clico aqui nessa telinha, tá bom? Então aqui é a nossa parte de cadastro de cliente. O cadastro de mercado, né, que é a oportunidade, que é o lead do RBX, né, ele tem uma tela específica para isso acontecer. Dentro da empresa, clientes, mercado, tá? Então aqui vai ser cadastrado todos os leads, tá? A tela de cadastro, ela é igual, não muda, tá bom? A única situação aqui que você consegue cadastrar com uma quantidade menor de informação, né? E aí, se esse lead, se essa oportunidade começar a evoluir por um cadastro de cliente, né, mesmo, aí então você vai preenchendo as informações necessárias, tá? Mas a gente consegue trabalhar, né, com informações mínimas ali para fazer o cadastro, né? Só o nome e o endereço já é o suficiente para fazer o cadastro, tá? E ele tem todas as informações aqui que você tem a tela de cadastro de cliente. Por quê? Porque se você tiver um ganho nesse lead, ele se efetivar, né, para cliente, com um único clique, eu transfiro essa informação aqui para a tabela de cliente, tá? E não preciso fazer todo o cadastro de novo, né? Então eu seleciono aqui e clico na opção transferir, tá? Eu vou mandar esse mercado, né, esse lead, direto para a tabela de cliente, tá? Isso aqui, ele tem algumas situações que é o seguinte, tá? Esses mercados, eu posso vincular ele a um pedido, né? E vinculando ele a um pedido, eu consigo encerrar esse pedido e consigo gerar os contratos através de pedido, né? Que é o nosso fluxo de vendas, tá bom? Isso aí é um tema que já foi passado aqui em outros webinars, né? Então vocês podem ver que a gente consegue fazer essa arquitetura também que funcione dessa forma, tá? E aí, bem simples, bem tranquilo, tá? E aí a gente tem algumas situações aqui no RBX que nós conseguimos trabalhar de forma diferenciada, né? Uma delas, pessoal, são os dados adicionais, tá? Dados adicionais, eu consigo criar dado adicional na tabela de mercado ou na tabela de cliente, né? Para mim preencher uma informação que nesse formulário aqui padrão, ela não tem, tá? Então, sei lá, eu quero saber do meu cliente que time ele torce, né? Aí o sistema tem uma situação aqui onde eu configuro envio de mensagem e tudo mais, né? O campo complementar, ele pode ser utilizado como filtro para mim pegar um grupo de cliente específico e mandar uma mensagem. Então, né? O time do cliente ganhou essa semana, né? Jogou ontem e ganhou. Então, eu vou lá, né? E faço um aviso, né? Dando os parabéns para ele, enfim. Uma forma ali de comunicar, tá, pessoal? Eu usei esse exemplo aqui de time, tá? Mas pode ser usado para qualquer tipo de campo complementar que você precise pegar do cliente, né? Alguma integração que o sistema tem específica, eu preciso pegar uma informação e não tem no formulário, né? Então, pode acontecer situações de integrações ali, que eu precisar pegar uma palavra específica para fazer a integração. Então, tudo isso eu crio nesses campos complementares, tá? Aqui dentro da empresa, parâmetros, tá? Campos complementares. Eu venho aqui, né? Eu consigo cadastrar. Eu dou um novo e aqui dentro desse novo eu seleciono qual tabela que eu quero, o cliente mercado. Aqui eu posso usar um filtro, né? Para o tipo de pessoa, se for o caso, né? O tipo do dado, se vai ser alfanumérico, né? Se vai ser decimal, da forma que vai ser, né? Se for em lista, tá? Eu consigo habilitar essa função aqui, ó, para a pessoa já escolher campo pré-determinado, né? Se é um campo obrigatório, sim ou não, se é um campo único por cadastro, né? Se para alterar esse campo precisa de uma permissão especial. Então, todas essas informações eu consigo deixar configurado aqui dentro dessa parte de campos complementares, tá? Então, isso aí é um campo realmente que vai complementar o cadastro, tá? Nós estamos focando aqui na parte de clientes e mercado, mas esse campo complementar está disponível em qualquer uma dessas funções aqui, ó. Cliente e mercado, na tabela de contrato, na tabela de contatos e na tabela de atendimentos, tá? Então, eu consigo criar campos complementares e vincular qualquer informação. E depois, né, para deixar essas informações consolidadas, sempre da forma que o provedor ali, que a regra de negócio do provedor determinar ali que é importante, né? Eu consigo obrigatoriar
algumas informações. Nossa, obrigatoriar, nem sei se essa palavra existe, pessoal, mas enfim, eu consigo deixar ela como obrigatória, né? Então, eu venho aqui, tá? Clico dentro de empresa, parâmetros, e aqui nos parâmetros eu tenho aqui os meus dados obrigatórios, tá? E aqui dentro eu vou determinar qual informação que eu acho aqui que é indispensável, né? O provedor ali acredita que seja indispensável, né, no cadastro, tá? Inclusive, a possibilidade de cadastrar, né, CPF ou CNPJ duplicado, né? Sim ou não? Eu posso permitir, né? Ou também eu posso inibir para que isso não aconteça, né? E aqui então eu dentro aqui da parte de clientes, né? Então eu venho aqui e começo a selecionar todas as opções aqui que eu acredito que seja importante, né? A parte de CPF e CNPJ duplicado, pessoal, muito importante aqui, ó, a parte de endereço e a parte de e-mail e a parte de telefone, né? Isso aí, ela já vem um pouco do que a gente trata aqui dentro do RBX como block list, né? Por quê? Porque acontece situações ali bem rapidinho, para não ficar muito extenso, pessoal. Pode existir situação na mesma casa ali ter 3 ou 4 pessoas ali, né? E acontece com frequência, né? Do cadastro está no nome de um titular, essa pessoa ficar inadimplente, aí vai o filho fazer o cadastro, né? Ou vai depois um irmão fazer o cadastro, né? Então eu começo a bloquear ali endereço duplicado, e-mail duplicado, né? Número de telefone duplicado, né? Então o sistema já vai dando um alerta ali, né? De que pode estar acontecendo uma tentativa ali de fraude, né? Tentar ignorar um contrato que já tem ali adimplente e colocar no mesmo lugar um contrato no nome de outra pessoa, tá? E clicando aqui no novo, tá? Eu vou abrir aqui as opções dos campos que eu quero deixar obrigatório no sistema sim ou não, tá? Então, todos esses campos aqui, ó, eu posso ou não deixar ele obrigatório, né? Então, local de cobrança, ó. E quando alguns campos, tá, pessoal, foi proposital eu clicar em local de cobrança, né? Porque além de eu deixar esse campo como obrigatório para ser preenchido, quando eu venho aqui e coloco um local padrão, valor padrão para isso, automaticamente ele vai preencher com aquele valor. Se a pessoa que está fazendo o cadastro tiver permissão de mudar, né, ela muda, né? Se a pessoa não tiver permissão, ela nem enxerga esse campo. Porém, o sistema já traz o valor padrão que eu determinei aqui, caixa, né, para fazer o cadastro daquele cliente, tá? E isso acontece em vários outros lugares aqui do sistema, né? Então, tudo que eu selecionar aqui, que a partir do momento que eu selecionei e apareceu esse ícone aqui, ó, esse asterístico aqui vermelho, ele está indicando que esse campo é um campo que tem que ser preenchido, né, de forma obrigatória. Tá? Então, dentro da empresa clientes cadastro, né? Então vocês podem perceber, né, que todos os campos que tem esse asterisco aqui em vermelho, né, está dizendo que é um campo obrigatório, tá? E aí, pessoal, o que vale a pena a gente frisar aqui também? Quando eu coloco muitos campos obrigatórios dentro do cadastro do cliente, né, tecnicamente, no cadastro do lead, esses campos têm que ser preenchidos para esse lead virar um cliente, né? Então, inicialmente, lá, ele vai deixar eu salvar com poucas informações. Porém, quando for fazer a transferência do lead, né, para o cliente, ele vai validar os campos, e aí ele vai te listar todos os campos que não foram preenchidos, que é considerado como obrigatório, né, para que você preencha lá no mercado, para depois conseguir fazer a transferência, tá bom? Então, isso aí são alguns detalhes, né, que achei importante aqui falar na parte de cadastro de cliente e também na parte de cadastro de mercado e essas particularidades, tá bom? O que eu tinha preparado para o webinar de hoje era esses dois temas, tá? São dois temas curtos, né? Mas temas importantes porque todo o cadastro, né? Todo ali a entrada de cliente, né? Vai passar por essas duas situações aqui, que quanto maior informações vocês tiverem de como funciona, né? Melhor ali você vai ficando a qualidade dos dados que você vai trazendo para dentro do sistema. Tá bom? Esse foi o webinar de hoje e até um próximo.